Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao domingo da misericórdia. É a oitava de Páscoa que encerra no domingo. São 8 dias celebrando com solenidade a ressurreição de Jesus. Este é também chamado o segundo domingo da Páscoa, o domingo da oitava de Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. E agora, falando de misericórdia, observamos as leituras deste domingo e vemos aqui 2 frutos da misericórdia de Deus agindo no coração daqueles que têm fé. O primeiro fruto está na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, em que a comunidade cristã ela não encontra mais espaço para o egoísmo. Pelo contrário, eles têm tudo em comum, eles são um só coração e uma só alma, porque estão unidos pelo amor, pela misericórdia do Cristo. Assim, um dos frutos da misericórdia divina que age em nossa vida é também sermos misericordiosos para com o próximo, porque recebemos misericórdia de Deus e agora distribuímos esta misericórdia. Nas primeiras comunidades nós não vemos o lugar para o egoísmo, para o desamor, mas pelo contrário, para um coração que pulsa com o coração de Jesus. Assim é a descrição da primeira leitura. E nós precisamos lutar em nossas comunidades, em nossas famílias, para que também sejamos unidos num só coração, numa só alma, em Cristo Jesus. Depois, na segunda leitura, vemos aqui um segundo fruto daqueles que vivem na misericórdia de Deus, que experimentam este amor do Deus que nos amou primeiro. É a realidade de que vamos cumprir com os mandamentos sem sentir peso sobre nós, mas pelo contrário, porque amamos a Deus. Ouçamos o que diz a primeira carta de São João nesta segunda leitura de hoje. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. São João, ele apresenta que os mandamentos que cumprimos da lei de Deus não são pesados aos nossos ombros, porque o fazemos por amor. Quem ama a Deus vive os mandamentos não por obrigação ou como se fosse um peso, mas pelo contrário, porque ama a Deus e quer amar cada vez mais Ele. Por isso quer permanecer no caminho do Cristo, quer permanecer no caminho dos mandamentos. E lembremos aqui que quanto mais mergulhamos na misericórdia de Deus e experimentamos este amor misericordioso de Deus, mais nós queremos permanecer no seu caminho, não queremos fugir dele, porque nós sabemos que ali encontramos o aconchego para a nossa alma, para o nosso coração inquieto que busca a Deus. Assim, nós acabamos de observar 2 frutos da misericórdia que brotam no coração humano. O primeiro deles na primeira leitura, em que a comunidade não tem lugar para o egoísmo, mas apenas para o amor e para se unir num só coração e numa só alma em Cristo. E depois, o segundo fruto da misericórdia na segunda leitura, São João nos ensina, viver os mandamentos é fruto desta misericórdia, porque nós amamos a Deus, porque experimentamos este amor misericordioso. E São João termina dizendo na frase que ouvimos que o que vence o mundo é a nossa fé. E falando exatamente de fé, observamos o Evangelho e nós temos ali São Tomé, que no lugar da fé traz a dúvida. O Cristo tinha aparecido aos apóstolos, porém São Tomé não estava com eles. E depois, quando testemunharam, ou seja, contaram para São Tomé, ele não acreditou. Depois, Jesus novamente apareceu e Tomé pôde ver. Mas Jesus lembra a São Tomé: bem-aventurados são aqueles que creem sem terem visto. E nós estamos nesta bem-aventurança porque alimentamos a nossa fé sem termos visto, porém confiamos no testemunho dos apóstolos e muito mais, confiamos também no testemunho do próprio Deus, que é a verdade e não pode mentir. Ele revelou para nós o caminho da salvação.
morreu na cruz e ressuscitou. E agora nós podemos experimentar essa misericórdia de um Deus que nos dá o dom da fé. Pela fé, nós também acreditamos na misericórdia. A própria fé é um fruto dessa misericórdia divina, porque nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos deu como um presente. Nós não merecíamos o seu amor, mas Ele nos concede por misericórdia. Nós não merecíamos o dom da fé, mas Ele nos dá, porque sabe que nós precisamos dele e nos ama, e quer levar a criatura a uma profunda comunhão com o seu Criador. Para entendermos a misericórdia divina, precisamos às vezes sair dos nossos esquemas humanos, dos nossos esquemas que são propriamente racionais, porque a misericórdia de Deus, ela mostra um passo a mais, que é o passo da fé. Imaginemos que alguém chegasse à sua casa e lhe entregasse uma mala de dinheiro para você pagar todas as suas contas e ainda te desse muito mais. Porém, você não conhecia a pessoa, você não fez nada para ela, não fez nenhum trabalho, então você não merecia aquele dinheiro. Por justiça você não merecia aquele dinheiro, mas ele chegou e lhe foi ofertado. Feita essa comparação, a misericórdia de Deus é muito, muito, muito mais do que isto. Nós não merecíamos absolutamente nada, mas Deus nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, Ele nos deu a fonte de sua graça, seu Filho Jesus Cristo. Assim, celebrar o domingo da divina misericórdia é celebrar este amor de Deus que desce até os nossos corações, afervora o nosso coração em caridade e nos faz também sermos misericordiosos para com nossos irmãos e irmãs. Não nos esqueçamos, se a dúvida se instalar em nossos corações, vamos elevar o nosso coração a Deus e pedir com fé: Senhor, aumenta a minha fé. Bem-aventurados os que acreditaram sem terem visto. E ali na cena do Evangelho, seja a dúvida de Tomé e depois a sua fé, meu Senhor e meu Deus, a sua profissão de fé, nós temos também Jesus que soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e disse aos apóstolos: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Se existe um sacramento na Igreja Católica em que nós experimentamos o toque da misericórdia de Deus no profundo de nossas almas, é o sacramento da confissão. Algumas pessoas têm certa dificuldade de confessar os seus pecados, seja por vergonha, seja por medo, ou às vezes até por não acreditar que o padre tem este poder. Porém, quando olhamos a página do Evangelho de hoje, nós vemos que foi o Cristo quem deu este poder aos seus sacerdotes. É o próprio Cristo que, na pessoa do Padre, perdoa os nossos pecados. E nós precisamos experimentar esta misericórdia de Deus, que, quando arrependidos nos apresentamos diante dele, ele é fiel e justo e nos perdoa. É um tribunal onde nós já sabemos qual será a sentença. A sentença será sempre a absolvição, desde que seja encontrado um réu arrependido, disposto a mudar de vida, disposto a um propósito novo. Saibamos experimentar da misericórdia de Deus. Os meios estão disponíveis e assim, quando nós experimentamos essa misericórdia, não guardamos apenas para nós, mas frutificamos com nossas comunidades, frutificamos com nossas famílias. Que você tenha um abençoado domingo da misericórdia, que o Cristo, que ama a cada um de nós, esteja sempre em seu coração, fortalecendo a sua vida. Não importa o que você passar, confie na misericórdia de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.